tudo bem? Eu sou o Eric e estamos aqui para um momento de entretenimento no programa Nossa Rádio. Hoje vamos falar de um personagem que, mesmo eu sendo muito novo, faz parte da minha infância demais. Chaves! Todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. Comissaria bem gostosa de se ver. Chaves. Claro que quem assistiu no SBT ou assistiu quando foi transmitido, nos anos 90, assistiu mais recentemente, ou nos episódios perdidos, ou em DVD, ou animado, ou só o Chapolin, assistiu na Amazon quando estava, ou na Globo quando passava no Multishow. Tem para todos os tempos e todos os gostos. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu antes de Chaves, é o que muita gente não sabe. Chaves é criado por Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, que criou diversos esquetes, diversos programas antes de criar Chaves. Um deles foi o mais famoso, os Super Gênios da Mesa Quadrada, em que tinha o Rubem Aguirre, o Dom Ramon, a Maria Antonieta de las Nieves e o próprio Chespirito. Desses episódios, a gente só tem ideia de 28. Mais de 100 foram perdidos mundialmente. Esse foi o pontapé inicial nos anos 70, que foi até 73, junto com a criação de Cidadão Gomes, que Roberto Gomes Bolanhos criou o Chaves. Com mais de 200 episódios ao longo de 7 anos, teve várias e várias histórias no meio. Com as 7 temporadas sendo a primeira com esquemas originais, né? Estavam montando o programa, a gente pode ver mesmo os figurinos meio trocados, meio esquisitos. Lá surgiram as primeiras versões dos quadros que seriam repetidos mais pra frente, seriam remakes, né, fazendo remakes. Foi exibido entre 26 de fevereiro de 1973 a 7 de janeiro de 1980 lá no México, no canal Televisa. Foi chegando ao Brasil nos anos 90, quando Silvio Santos foi comprar uma série de novelas e aí veio junto o Chaves, né? Ele queria ver. Se tornou uma febre na América Latina, porque é tudo espanhol, então não precisava traduzir, e o Brasil deveria ser um dos primeiros que começou a dublar Chaves, lá nos anos 90, mas 10 anos depois a gente foi ter ideia do início. Então teve poucos episódios. Depois, em 2006, a Amazônia Filmes foi pegar os episódios e colocá-los em DVD, só que a Televisa não deixou com a mesma dublagem, então teve que trocar. Em 2009, 2011, a SBT comprou novos episódios perdidos que nunca tinham passado no Brasil. Em 2011 teve a nova leva de episódios. Em 2018, o Multishow começou a exibir todos os episódios que existiam até um determinado momento, com vários episódios. A primeira temporada foi o início de tudo. Começou com os esquetes de ladrões até chegar nos episódios mais sucintos, todos com 5 a 7 minutos, alguns especiais com 15 minutos. Introduzia o menino Chaves, interpretado por Roberto Gomes Bolanhos. Chaves, nosso menino principal, o menino do barril, que não morava no barril, morava na casa número 8, só que ninguém sabe com quem ele morava, não sabe onde fica essa casa 8, não sabe nem seu nome. Isso era realmente um mistério e ainda é até os dias de hoje, e sempre vai ser um mistério. E eu sou o Chaves. Ah, Chaves? Mas Chaves de quê? Bom, é que o meu Ei, nome... Chaves, você não quer jogar bola comigo? Vivia no Cortiço, numa vila, a vila da vizinhança, não tinha um nome essa vila. Tendo seu amigo mais próximo, nenhuma das crianças, mas sim o seu Madruga. Dom Ramon, o lombriga anêmica, o desnutrido, a minhoca amassada, a morsa elétrica, o cano de espingarda, a vassoura, o acabado. Tinha vários apelidos para traduzir ele, interpretado por Ramon Valdez, um homem super carismático, sempre estava recebendo porradas de certas pessoas, sempre estava tendo que cuidar de problemas, sendo responsável por muitas coisas que ele mesmo não fazia. Todos nós conhecemos ele, né? Sempre sendo macetado, batido, humilhado por Dona Florinda. A velha carcomida, sempre batendo sua madruga pelos motivos mais inúteis. Ele às vezes não fazia nada e recebia aquele famoso tapa, que era falso, nada de verdade. Deixa eu explicar, é que eu te... Sempre com o nariz em pé, sendo exibida, tendo um dinheiro que a gente não sabe, não trabalha, mas que deve ter vindo da herança, da fortuna, da pensão do seu falecido marido Frederico, o pai de Kiko. Experiência. Mas é que às Por vezes... favor, querida. Que morreu num acidente no meio do mar, comido por uma baleia, coisas assim. Que já descanse em pança. Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, um dos atores mais polêmicos da época, mas vamos deixar isso pra mais pra frente. O Bochichas de Bulldog Velho, o Burro, o Carinho, o Coração, Loteria! e, mais famosamente, o Tesouro, menino exibido
E tinha inveja do Chaves, olha só que coisa, inveja do menino que não tinha nada. E olha que aqui tem tudo. Ele e Chaves e a Chiquinha formavam um trio de amigos que moravam na vila. Chiquinha, interpretada por Maria Antonieta de las Neves, a Tilindrina, a sardenta e banguela Chiquinha, era a personagem mais esperta, a gente pode dizer assim, que sempre estava armando ou pro Chaves ou pro Kiko, sempre armando aquele planinho pra eles se darem mal, ela se dá muito bem, pra ficar com as coisas que eles querem, mas mesmo assim, muito financeiramente dependendo do seu Madruga, tendo um leve apreço pelo Chaves, um leve par romântico que não foi continuado, felizmente. Ah, que bonito. Prefiro que digam que eu sou namorado da bruxa do 71. Eles sempre estão brincando ali na vila quando recebem visitas inesperadas de pessoas, por exemplo, o seu Barriga. E aí, mamãe? Ai. Com a sua bola! Olha o que eu faço com a tua raquete! Burro! Vou te dar, não! Eu não vou dar! Dá aqui essa garrafa! Não, não, só que não! Zenon Barriga e Pesado, seu Barriga, interpretado por Edgar Vivar. O disco voador Almôndega. O botijão com patas, a bola de praia, sempre estava vindo na vila para cobrar o aluguel, principalmente do seu Madruga, que o devia 14 meses seguidos de aluguel, e o qual nunca tinha dinheiro. Pague o aluguel. O quê? Quem mais num cinema teria coragem de cobrar aluguel? Nem que fosse num velório. Vá pagando o aluguel já! Seu Barriga sempre precisava ser uma pessoa rica, de bom coração, mas era sempre recebido com uma pancada, o que deixava estressado, principalmente quando ele já chegava. Muitas vezes ele fala que foi um milagre que hoje não foi recebido pela primeira vez com a pancada e acaba sendo recebido depois. É dos atores o mais jovem, por incrível que pareça, dos atores mais jovens que tem, sendo uma participação especial quase na série junto com o Professor Girafales. O mestre linguista, o tobogã de salto alto, o quilômetro em pé, com um par romântico Dona Florinda, sempre quando eles se encontravam havia aquela bela música. E um convite para tomar café, o que eu particularmente não acho que seja só um café, tá? Vou deixar no ar. Eles integravam o elenco principal da vila, junto com outros personagens como Pops, Godines, que foram introduzidos depois. A bruxa de 71 desses daqui é o que menos aparece, mas ela também integra a vila. Ela só tem o apelido de bruxa de 71, mas a Dona Clotilde, interpretada pela atriz mundialmente famosa na época, Angelines Fernandes. Dentre outros personagens principais também. O Nhonho, que também é interpretado pelo Edgar Vivar. Os dois, quando apareceram pela primeira vez, o outro estava em chroma key, olha os efeitos especiais dos anos 70. Que coisa, não? Nesse meio tempo, a televisão exibia os episódios na sua grade normal, ano a ano, semanalmente. Uma pequena distância. Eles gravavam quase 8 episódios por mês e ainda tinham que ter tempo para fazer turnês por volta da América Latina. Quando foi chegar no Brasil, os episódios comprou apenas uma pequena parte, que se tornou no Brasil os episódios clássicos. Muitos especiais, como por exemplo, A Casa da Bruxa, mundialmente conhecido por entrar na Casa da Bruxa de 71, com um episódio muito bem feito, muito teorizado, muito macabro, a gente pode dizer assim, junto com o episódio ou filme de terror, que eles vão assistir um filme de terror. Outros episódios entre O Primeiro Dia de Aula, Era Uma Vez um Gato, A Morte do Seu Madruga, Tocando Violão, O Ladrão da Vila, onde a gente tem quase pelas primeiras vezes aquela música triste, quando o Chaves vai embora da vila, depois de ser chamado de ladrão. Também Vamos Todos a Acapulco, no fim do primeiro episódio, em que ele fica sozinho na vila. Mas também temos episódios felizes, como o Festival da Boa Vizinhança, episódio muito bem humorizado, como todos os outros. O Disco Voador também é um episódio clássico. Refrescos numa fria. Isso. Fique sabendo que eu jamais tomei bebida nenhuma. O Fantasma da Vila. E vamos ao cinema. Que filme. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Fica quieto.
Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas que coisa! Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Chaves, você vai calar a boca ou não? Os episódios que supriam o clássico aqui do Brasil nos anos 90, 2000, 2005. Em 2011, o SBT lançou o quadro Episódios Perdidos, que eram episódios que estavam perdidos mundialmente e foram achados de alguma forma. Ainda existe hoje em dia episódios perdidos que nunca vimos. Por exemplo, a primeira parte do Um Astro Cai na Vila, que é quando o Hector Bonilha aparece na vila, só que o episódio dá uma introdução do que aconteceu antes, só que não mostra o que aconteceu antes. Não tem esse episódio mundialmente. Não existe, a Televisa perdeu, porque eles tinham a fita, exibiam, só que sei lá, pegava a fita e jogava fora. Eles acumularam, guardaram para poder exibir, para poder vender para as outras emissoras, né? Os remakes. A segunda temporada, Maria Antonieta de las Neves estava grávida, então ela não pôde participar de nenhum episódio da segunda temporada. Então eles ouviram a desculpa que ela estava com as suas tias. Ela ficou 1 ano e meio no período, né, para cuidar do seu filho que havia nascido e depois retornar à série, né? No episódio que ela manda a carta pro seu Madruga que ele vai buscá-la na estação de trem. Mais pra frente, saindo das próximas temporadas, no fim da sexta temporada, um pouco depois, Carlos Villagrán sai do elenco, ele sai definitivo. O Kiko não estava mais, por isso que ele não aparece nos últimos episódios. Até aquela desculpa que a dona Florinda deu, que eles estavam morando com as tias dele. De acordo. Mas por que não foi com seu filho? Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo. Eu já não me lembrava. Só que Carlos Villagrán teve um embate ali, uma discussão com a produção, com Roberto Gomes Bolaños, e ele queria o personagem pra si, né? Queria poder vender as coisas pra si, que não podia. Contratualmente, né? O personagem era do dono, Roberto Gomes Bolaños, que ele deu a ideia, deu o direito intelectual. Só que o Carlos Villagrán conseguiu materializar esse personagem, né? Então ele saiu, foi fazer séries aqui. Ele veio pra Venezuela fazer séries em 81. Isso passando no Brasil nos anos 90. Então rolou séries aí, Kiko, que sua turma, episódios meio esquisitos, meio estranhos. E um pouco depois, Dom Ramon saiu de Chaves e veio ajudar seu amigo Villagrán nas séries aqui na América do Sul. Não durou muito tempo e voltou para fazer Chaves terminar. Voltou para América do Sul para ajudar a fazer a Kiko, mas seu estado de saúde era crítico, ele estava com câncer de estômago, acabou morrendo um pouco depois de ter voltado à série. Vamos ter um personagem muito importante que é o Rubem Aguirre, o professor Girafales. Ele é o que mais se manteve com o Roberto Gomes Bolaños do início ao fim, desde os Super Gênios da Mesa Quadrada, episódios de Chaves que ele apareceu desde a primeira à última temporada, os últimos episódios, a quando o Chaves acabou de se tornar um programa independente, foi fazer parte do programa Chespirito, mais que eles ficavam na escola, não é? Também quando o Villagrán saiu, eles pararam de ficar muito no pátio, porque já não tinha mais a mesma sintonia, não é? Então eles fundaram o restaurante da Dona Florinda, né? Que acabou sendo um tapa-buraco ali para eles poderem continuar. O Kiko nunca apareceu naquele restaurante, não é? Então a gente fica nesse meio pesar dele. Então é isso que aconteceu. Ele aparece lá por causa disso. Questões de briga, de inveja, assim como mais pra frente foi revelado. X-Feito continuou, fez vários episódios. O episódio, por exemplo, do Vamos Todos a Acapulco, em que eles se hospedam no hotel, é uma propaganda do hotel. É basicamente isso. O hotel pagou pra eles ir lá. E eles falaram que gostavam muito. Toda hora eles falaram que gostavam muito. E mesmo que a gente nota que as coisas que eles faziam, tinha muita gente lá atrás olhando, não é? Tipo, observando eles gravando e tal. Até o episódio do início, até o episódio do Astro Cai na Vila, a série era basicamente gravada com uma câmera, segundo registros, né? Era gravada com uma câmera, então, por exemplo, takes mais próximos tinham que ser gravados de novo e traduzidos no meio da fita. Quando o Hector Bonilha viu, Hector Bonilha é um ator real, que foi em Chaves para poder propagar sua novela que passaria um pouco depois. Olha só que coisa, não? Na mesma emissora, na televisão. Então essas várias propagandas que iam acontecendo indiretamente. Eles também fizeram propagandas externas para TV, mas são mais reconhecidas a gente vendo nos episódios. Chaves tem um total de 313 episódios, sendo 273 conhecidos e 39 perdidos mundialmente. Como também Chapolin, que começou no mesmo ano que Chaves, terminou no mesmo ano que Chaves, até teve o último episódio de Chapolin, né, que foi realmente um último episódio. Ele falou que foi o último episódio, que ele gostou muito de fazer isso tudo, mas ele estava meio cansado, diria mesmo. Ele fez o programa Chespirito, já meio velho, já meio idoso, assim, mais, né, com os episódios mais dentro da escola e tal, aqueles que a gente não conseguiu ver, porque eles eram só em espanhol, não tinha no Brasil. Entre outras coisas, nos anos 80 rolou o Chespirito até 95, né, até o fim, até quando ele parou de vez. Teve o Chaves em desenho animado, né,
que não teve a Maria Antonieta de las Neves, porque no fim de Chespirito ela já estava que nem o Carlos Villagrán, querendo o personagem para si. Então ela não aparece em nenhum episódio de Chaves. Até hoje ela não é ligada, né? A gente não deve ligar a Chiquinha mais ao Chaves hoje em dia, porque ela não faz mais parte disso. A Maria Antonieta de las Neves até saiu dessa questão toda, quis lançar um livro em si, só que toda hora ela é processada até conseguir seus direitos normais. Roberto Gomes Bolaños, o Chespirito, fez muitas séries que a gente mal conhece, como Buenas Noches, Com Humor, Cidadão Gomes, La Chicharra, Os Super Gênios da Mesa Quadrada, esses episódios que não tem episódios perdidos mundialmente. Ninguém sabe onde é que tá, né? A própria Televisa sabe onde é que tá, então o que é que eles vão fazer? Nada. Mas as séries do Kiko, o Menino do Jornal, o Kiko, Frederico, o Kiko, As Novas Aventuras de Frederico, Kiko Maleta, Kiko e Sua Turma, essas séries foram feitas depois na América do Sul, já com outra ideia, com outra história, nossa, completamente diferente, esquisita. Chapolin é uma série que eu não queria tão mencionar aqui, mas Chapolin é uma série muito conhecida, que envolvia muitos sketches, era muito engraçada, mas todo episódio era um cenário novo, uma história nova que introduziu o Chapolin, não era igual a nenhuma outra. Chaves a gente vê porque tinha remakes, episódios que se parecem um com o outro porque eram refeitos para poder, como diz o Roberto Gomes Bolaños, para ficar melhor. Todos os personagens, o Rubem Aguirre, o Dom Ramon, Angelindes Fernandes, todos eles faleceram ao longo do tempo até chegar. A mais visível de todas foi a do Roberto Gomes Bolaños em 2014, né, que foi coberta mundialmente, uma grande perca, né, para todos nós naquela época. E hoje em dia também. Ainda lembro, né, que o SBT parou por completo e foi exibir o falecimento dele, né, seu velório sendo visto por milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele era casado com Florinda Mesa, que se tornou detentora dos direitos, mas os filhos tomaram o grupo Chespirito para si. Hoje em dia, Chaves não é exibido em nenhum lugar, nem na SBT, nem na Amazon, nem na Multishow, nem em lugar nenhum, no Brasil e nem no mundo. Porque em agosto de 2020, alguém quis fazer uma briguinha judicial, né? A Televisa, que é a dona das fitas, que é a dona do vídeo, que é a dona dos estúdios, dos cenários e tal, foi confrontado judicialmente pelo grupo Chespirito, que é responsável pelos filhos de Roberto Gomes Bolaños, dentre outras pessoas ali, que confrontaram que queriam o direito das fitas para si, né, para eles poderem vender e não a Televisa. Ficou um embate assim, porque eles eram, entre aspas, o Chespirito criou os roteiros, né? Como a Maria Antonieta, como o Carlos Villagrán brigaram pelos seus direitos e conseguiram, agora eles queriam mesmo a cola da própria Televisa, né? Até conseguir recentemente tomar os direitos. Mas sabe-se lá o que vai acontecer com essa série quando ela for mais pra frente. Até hoje esperamos aí a volta de Chaves na televisão, no mundo, no nosso conhecimento. Claro, no mundo tem, mas não na televisão, em programas abertos. E é isso. Até o próximo. Fica